Iniciando, né, o nosso minicurso, Paulo Freire e a formação do leitor crítico no atual contexto pandêmico, em que eu, né, professora Aparecida Fernandes, José Matheus e a professora Ivoneide, né, vamos tentar dialogar, não poderia deixar de ser, nesse centenário, né, falar um pouco desse livro. Né? Então, a gente não poderia deixar de discutir esse livro tão importante, né, em que Paulo Freire vai sistematizando um pouco as suas experiências de leitura, né, a partir de algumas conferências para as quais ele foi convidado a tratar sobre a temática, e foi sistematizado cada conferência dessa, a partir de suas experiências, né, nesse livro, a importância do ato de ler. Ele é salutar porque, considerando, né, que toda a epistemologia freiriana, ao seu processo de elaboração, né, do pensar, a alfabetização, do pensar, o processo educativo, né, as políticas de educação no país se dão exatamente a partir da problematização que ele fez ao longo de sua vida da situação social brasileira, não é isso? Então, a gente inicia com eu vou botar aqui no modo apresentação, tá? Não é? Então, a gente começa exatamente com a leitura que Paulo Freire faz, né? Epígrafe desse nosso trabalho, juntamente, né, com a charge, em que a maneira também como os cartunistas, né, os chargistas também fazem leitura desse mundo, não é, que os rodeiam. Então, vocês podem ver aí, né, a representação não verbal de um garoto perguntando a figura da morte, né, quem é você? E ela diz, né, sou a política neoliberal do governo que veio com o golpe. Não é isso? Então, embora a epígrafe seja de 2000, não é? O contexto do país, do Brasil, né, que se instalou mesmo pós-ditadura, era esse, não é? E a charge, ela remonte a algo mais recente, que é o golpe de 2016 e seus desdobramentos, né, aos quais chegam até hoje, mas dialogam exatamente porque a nossa realidade socioeconômica conjuntural é fruto exatamente desse sistema econômico, né? Então, diz Paulo Freire, que há uma espécie de nuvem cinzenta envolvendo a história atual e afetando, ainda que diversamente, as diferentes gerações. Nuvem acinzentada, que é, na verdade, a ideologia fatalista, opacizante, contida no discurso neoliberal. É a ideologia que mata a ideologia, que decreta a morte da história, o desaparecimento da utopia, o aniquilamento do sonho. Ideologia fatalista que, despolitizando a educação, a reduz a puro treinamento no uso de destrezas técnicas ou saberes científicos. A educação já não é formar, é treinar. Não é? Então, nós vivemos num contexto em que cada vez mais essa ideologia fatalista, como ele chama, não é? Que não abre espaço para os excluídos, para os esfarrapados, a quem Paulo Freire dedicou, por exemplo, a pedagogia do oprimido, não é? Para as pessoas que estão em situação de pobreza, né, de vulnerabilidade social. Essa ideologia não deixa espaço para o sonho, não deixa oportunidades para esse grupo de pessoas, né, que é a maioria da população brasileira, não é? Então, reduz-se a educação das elites, né? Ela continua sendo ofertada na sua maior formação ao povo se resguarda o mero treinamento, né? A mera utilidade de formar mão de obra, e quando necessário, né? Porque, na verdade, para o neoliberalismo, se a mão de obra não é mais necessária, também formar o povo não interessa. Né? Então, é com essa realidade que nós dialogamos, né? E agora de forma muito mais aprofundada, exatamente em função das mudanças que ocorrem, inclusive no mundo do trabalho, mediado pelas tecnologias, pela inteligência artificial, não é?
pela revolução que se chama, a chamada Revolução 4.0, né, e tudo mais. Isso se aprofunda nesse mundo de relações em que não se vê essas elites econômicas e políticas com a obrigação de dar retorno à sociedade, mas cada vez mais investir no mercado financeiro às custas da miserabilidade da população. Isso. Né? Então, só para retomar aqui os nossos objetivos, né? Nós nos propusemos a refletir sobre a relevância da leitura e do domínio da leitura nesse atual contexto de crise humanitária gerada pela Covid, oportunizando o diálogo sobre as relações entre educação e poder, já que a realidade desvelada pela pandemia aponta o quanto perdemos em civilização e avançamos em barbárie. Nossa discussão está fundamentada na concepção da educação como prática de liberdade, proposta por Paulo Freire, a partir da obra A Importância do Ato de Ler, destacando aspectos relevantes dos 3 capítulos que a compõem, não é isso? Então, é uma obra que está assim estruturada. O primeiro capítulo, ele vai falar sobre a importância do ato de ler, depois, sobre a alfabetização de adultos e bibliotecas populares, né, uma introdução sobre esse tema, e o último capítulo, o povo diz sua palavra, ou a alfabetização em São Tomé e Príncipe. Né? Então, para começo de conversa, gente, vamos tentar rapidamente fazer um exercíciozinho de leitura do mundo. Vamos ver aqui, não é? Exercitar a nossa capacidade de leitura crítica desse mundo. Alguém aí, seria possível, de um dos participantes, falar rapidamente sobre essa charge? A charge mostra enquanto o povo não tem comida, né? Desculpa. Não, a charge ela denota uma imagem atual, né? Enquanto que o governo defende armas, compra de armas, e essa ideia da violência, né? O povo está sem gás, está lá com o fogãozinho a lenha, né? As coisas aumentam o preço, e também a questão dos alimentos, que estão altíssimos, e ali ele tem aquele pezinho de galinha representando o que tá ficando para o povo comer, né? Ou seja, a fome tem aumentado no país. E observar as condições, né, de vida do personagem, né? Aí, mal vestido, não é? Possivelmente, né, habitando em situações bem precárias, não é? Mas tem um processo aí, né, ideológico, né, de assimilação de um discurso, né, de tanto batido, então há uma relação acrítica quanto ao mundo, né? Então, um discurso que é proferido pelo chefe da nação o tempo todo, como se isso fosse a saída para os problemas do povo, não é? Então, a gente percebe aí uma incorporação de um discurso, né, de uma visão de mundo, e uma assimilação desse discurso de forma crítica. É isso? Eu só queria também fazer um apontamento em relação à charge que vocês colocaram há pouco. É bastante interessante que o cartunista ele traz uma pessoa na rua, né, assando ali os pés de frango, mas não é uma pessoa qualquer, né? É uma pessoa que está trajada ali com as cores da bandeira do Brasil, né? Pensando em comprar esse fuzil. Então, assim, nessa leitura semiótica do cartoon, ele tem toda uma análise de fundo, né? Quem era esse povo que gritava, né, por Bolsonaro, por mudança e tudo mais, e me traz, enquanto educador, uma tristeza bastante grande de perceber o quanto os professores, os educadores erraram, né, de achar que a democracia, de alguma forma, estava garantida lá atrás, e não estavam, né? 54 milhões de pessoas foram enganadas, né? Não souberam fazer uma análise adequada da pessoa, né, que foram eleger. Então, assim, eu sei que muita gente, né, do início da posse do governo até hoje mudou de posicionamento, mas faltou essa análise crítica, né, desse candidato, né. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Obrigada. Meu comentário em relação a esta manchete, que, digamos assim, é justamente a contradição e os ataques que nós estamos sofrendo em relação
a civilização. Então, um presidente da República que defende a mentira, que defende o fake news, que diz que isso é algo intrínseco à nossa vida. Então, isso demonstra o grau dessa crise civilizatória, onde as relações numa sociedade civilizada deveria ser justamente o contrário do que está sendo posto aí. Justamente o combate às fake news, a defesa da democracia, a defesa das relações de forma civilizada, enfim. Então, é justamente esse ataque e o grau dessa crise civilizatória que muitas vezes a gente acaba sendo envolvidos por eufemismo, como a linguagem do presidente, dizer que isso faz parte da nossa vida. Então, infelizmente, é muito triste a gente ter que ver isso de um presidente de uma nação que deveria justamente ter uma atitude oposta, ter uma postura contrária às fake news. Certo, obrigada. Quem foi que falou agora? Stefferson. Isso, o Stefferson falou e a Iana também deseja falar. É isso, Iana? Não. O que a gente vê nessa charge, como leitura de mundo, é que o presidente, pelas avaliações e análises que a gente tem dentro das próprias empresas de checagem, é um dos presidentes que emite de 3 a 4 mentiras ou notícias falsas por dia. Logo, por ele estar sendo constantemente desacreditado, colocado em prova, essas falsidades que ele fala, né, ele acaba por menosprezar a questão da mentira e dizer que a mentira faz parte do mundo como se fosse algo pequeno, como essas pequenas mentiras que a gente tem no dia a dia, quando, na verdade, as mentiras que ele anda propagando têm consequências nefastas na vida, na economia e na própria saúde de toda a população brasileira. Como a gente sabe, essa questão dos movimentos anti-vacinas, o pessoal que está não utilizando os meios de distanciamento social e que agravaram e muito a condição da crise sanitária que a gente vive hoje em relação à pandemia do Covid-19, né? Então, ele faz um desmerecimento sobre a verdade dentro das notícias, porque diz que o povo brasileiro comumente utiliza mentira no seu dia a dia, sendo que nós necessitamos de governantes, mais do que nunca, que falem a verdade, para que a gente possa ter uma governança e até mesmo para a nossa posição como país perante o povo estrangeiro, né? Que a gente acaba sendo ridicularizado por conta dessas posturas que ele vem tomando dentro do nosso do contexto internacional. Obrigada, minha querida. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo em que ele proferiu essa frase aí, um videozinho, né? Inclusive, as exemplificações bem ao gosto do presidente, não é? De conteúdo extremamente machista. Que o exemplo que ele diz, ele diz, quem nunca mentiu para a namorada, ao chegar estava bem. Então, além de machista, ele coloca no mesmo patamar a situação de morte que a gente vive, não é? De pessoas morrendo, de pessoas tendo suas vidas prejudicadas, muitas vezes também a própria humanidade, né? De vários sujeitos que também são atingidos pela fake news, ele coloca no mesmo patamar essa situação, né, como se fosse algo banal, naturaliza, né, rasteira, né, além do que é um desserviço exatamente às medidas, né, que sejam tomadas, seja para enfrentar o coronavírus, seja para enfrentar os graves problemas pelos quais passamos, né, do ponto de vista da economia, da política, né, e tudo mais. Só para complementar, Cida, eu acho que a gente precisa destacar uma coisa também que é muito importante, que a gente perceba na imagem anterior, e é uma pena porque eu tentei salvar o vídeo para que a gente ouvisse o próprio discurso dele, não consegui, vocês me perdoem minhas limitações, mas o próprio Freire disse que a gente precisa trabalhar com as tecnologias criticamente, e eu penso que seria ótimo ter trazido o vídeo e eu não consegui salvar mesmo. Agora, observem, o que é relevante é que a gente
não olhe ingenuamente para esse texto, para essa chamada dessa notícia, né, sem atentar para algumas estratégias que estão implicadas no uso desse discurso que ele faz, acerca da defesa das fake news. Ao defender fake news publicamente e assumir isso, o próprio presidente, ele presta um desserviço à nossa própria democracia. Nós sabemos que as democracias no mundo estão fragilizadas por outras estratégias de guerra, que não são mais as guerras como eram antigamente. Nem tão antigamente, porque o início do século passado não é coisa tão antiga. Mas observem que há outras estratégias de guerra em curso, de guerras híbridas, de guerras cujas armas estão no nosso próprio discurso. E se é pela linguagem que nós nos constituímos sujeitos, né, e o Freire diz isso, é pelo diálogo que nós nos constituímos como sujeito. E quando eu uso o diálogo, quando eu uso a palavra, e quando eu uso isso em detrimento da vida coletiva, é claro que a gente não pode achar que isso é inocentemente. Na verdade, há uma estratégia em curso de desmonte da nossa democracia que antecede, inclusive, o golpe de 2016. Quem não se lembra dos movimentos de 2013? Tudo orquestrado para desconstruir a nossa democracia. Então, esse discurso negacionista, esse discurso ou antidiscurso da vida que a gente tem visto em curso no Brasil, a gente está observando, por exemplo, quando ele diz fake news faz parte da nossa vida, só se for da dele, porque eu fui criada para não mentir. Porque nós somos sujeitos que precisamos ser sujeitos éticos, responsáveis e responsivos à vida em sociedade, como nos diz Freire. E não passa pela ideia de ética alimentar e defender a ideia de mentira. Esse discurso não é só uma questão de dizer, é porque esse daí não está preocupado com muita coisa, ele está preocupado sim, ele está preocupado em destruir o nosso direito à liberdade. Esse discurso do qual ele lança a mão é tudo perfeitamente planejado, é estratégia de luta para ele. E qual é a nossa luta? Contra esse discurso, só existe o discurso de que é pela palavra que a gente transforma o mundo, como nos sugere Freire. Pode passar, Cida. Inclusive, processo de estratégia de distração também, né? Claro. Isso então, vamos ver quem comenta esse quadrinho de Maringoni, né? Essa tirinha. Então, pesquisa, né? Alguém vai fazer uma pesquisa de opinião. Civilização ou barbárie? E esse negócio de civilização não é coisa de comunista? Tem a ver com kit gay, não? Antes da civilização não tinha esses vermelhos aí, né? Vamos de barbárie, vamos experimentar algo diferente, né? Então, quem se propõe a comentar essa tirinha do Maringoni? Esqueci da mão levantada, mas eu comento também, porque eu acho muito interessante essas questões de fake news, inclusive foi uma das minhas objetos de estudo da minha dissertação, que é que ele fala, né, que hoje em dia a gente tem esses extremos, né, que ou você está dentro de uma visão extrema direita ou, teoricamente, uma visão extrema esquerda, né, que tudo que vai contrário aos pensamentos dessa extrema direita, eles são vistos como a questão do comunismo exacerbado, né, então a gente tem que verificar a questão mesmo do equilíbrio, né, que eu acredito, o equilíbrio e o diálogo, que tanto Freire fala, que a gente precisa aplicar dentro da nossa sociedade atual. E esse embate entre civilização e barbárie, o que isso nos diz? Por que pensar sobre isso a partir da leitura, da ideia de leitura? Pode passar adiante, Cida, por conta do tempo, né? Isso. Se tem alguém com a mãozinha levantada, a gente atende.
Então, olha, é interessante chamar atenção para isso, não é? Porque, veja, que a resposta do entrevistado, não é? Ele não consegue, ele não tem noção, inclusive, dos conceitos, pelo jeito, não é? Ou se tem, ou tem uma visão extremamente distorcida. Então, veja, o processo de escolha, se a gente considerar, eu vou relembrar aqui só para jogar um pouquinho mais para reflexão, o editorial do Estadão nas eleições de 2018. Ele intitulou o editorial como naquele processo crítico em que a gente estava, em que já se discutia, não é novidade, isso que está ocorrendo agora não era novidade, não é? Quem acompanha a política, quem discute todos os processos, inclusive de informação, até na própria mídia hegemônica, né, já trazia os elementos fortíssimos do que era a figura do senhor Bolsonaro e do bolsonarismo, né, de seus seguidores. E o título foi exatamente uma escolha difícil, não é? Então, a gente tinha um representante, ao final, de um lado, professor, já tinha tido a experiência de ter sido ministro da Educação por 7 anos, talvez o ministro da Educação mais longevo na história da República, não é? Do Brasil, com serviço prestado, processos de interior que a gente sabe, né, muito bem, processo de interiorização, né, dos cursos superiores, ampliação, expansão da rede federal profissional, expansão das universidades, políticas afirmativas, Enem, ProUni, etc., inúmeros outros programas, defensor da democracia, não é? Versus um fascista. Mas o Estadão colocou um editorial às vésperas da eleição como uma escolha muito difícil, não é? Então, veja, a gente tem um personagem aí que ele titubeia entre civilização e barbárie, e os argumentos, que não são argumentos, mas as perguntas, são exatamente baseadas em fake news, ou em distorções do discurso, da realidade, quando ele traz à tona essa visão do medo do comunismo, que sempre esteve presente na história da República, na nossa história republicana, principalmente após... O som da professora Aparecida, eu acho que está cortando, não é isso? Pronto, né? Então, essa escolha, né, essa visão desse medo plantado, essa ideologia repassada sempre na nossa história da República, do medo do... Sempre é um álibi, não é? Para qualquer processo de transformação, ou não de transformação, mas qualquer mudança mínima que seja, não é? O medo do comunismo, a última, mais recente fake news, a história do kit gay, não é? Essa visão dos vermelhos. Então, é uma visão distorcida da realidade a partir das fake news que são repassadas. E, na verdade, é uma estratégia pela estratégia de desinformação que a extrema-direita tem apostado na desconstrução da nossa democracia. Isso é importante, e é importante que a gente olhe para os textos sem nenhuma ingenuidade, e diante deles a gente perceba que a linguagem é, por si mesma, ideológica, e ela traz sempre em si pontos de vista, opiniões, visões de mundo que revelam de que lado nós estamos, que revelam quais são as intenções. Então, é importante que a gente aprenda a ler criticamente para desvelar exatamente os valores axiológicos que estão na base ou submergem os textos que circulam socialmente. Isso é muito importante. Exatamente, assim como a linguagem também aponta, né? Eu fiz esse contraponto trazendo exatamente para a gente saber que a mídia, ela também não é neutra. Claro que não. Não é isso? De jeito nenhum. Ela também tem lado, ela defende os seus interesses corporativos, embora todas elas mantendo concessões públicas, não é isso?
mas são grupos privados. A quem interessava dizer no editorial do Estadão que a escolha era difícil. Exatamente. Como uma escolha pode ser difícil quando se tem que optar entre a civilização e a barbárie? Há o que escolher, então eu tenho as duas opções. De um lado, a civilização, na figura de um representante que tinha toda uma história de trabalho, inclusive pela educação, e do outro, um defensor da barbárie e estando a serviço do fascismo. Exatamente. E aí essa escolha, não é? Olha o que é que nos levam, não é? Então, é um Estado, né? É um Estado que faz com que aflore, né? Com que as pessoas não tenham mais nenhum pudor e nenhuma responsabilidade de refletir, inclusive, sobre a sua própria natureza, sobre a sua conduta, sobre a consequência do seu comportamento, né? Sobre os limites entre o que é possível, o que é ético e o que é impossível, ilegal, antiético, ilegítimo. Então, aí essa manchete, né, da agência Saiba Mais, isso aconteceu aqui numa cidadezinha do Rio Grande do Norte, né, em Porto Alegre, uma cidade que fica na Serra. Então, esse comerciante, veja que aqui o editor, né, quem fez a matéria, fez questão de colocar aqui, não é qualquer comerciante, né? Olha aqui o adjunto, é um comerciante bolsonarista. Então, isso diz muito, e que prova também a não neutralidade, porque a não neutralidade do discurso, não é? Então, esse aqui, ele fez questão de mostrar que há esse elemento também na atitude do comerciante que amarrou e espancou um quilombola na cidade de Porto Alegre. Então, como que é difícil escolher, não é, entre você agir dentro dos limites, vou até colocar assim, né, dentro dos limites mínimos da civilidade, e entre você escolher a barbárie, né, como ethos. Olha esse outro aqui. Aqui a gente percebe, não é? Dentro dessa questão outro discurso muito forte no campo da educação é que a construção de escolas cívico-militares iria resolver o problema da educação. Também numa ofensiva exatamente aos processos de educação que se tenta construir há anos nesse país, de educação libertadora, de uma educação crítica, não é? Que realmente conceda aos educandos uma formação humana, não é, integral. Então, veja que a postura respeito às diferenças, né? Uma educação antirracista. Isso. A postura do militar aí está bem estabelecida a visão, e aqui eu quero destacar essa charge aqui um chargista potiguar, não é? Que é Ivan Cabral, maravilhoso chargista. E veja que o olhar a garotinha negra perguntando aí, né, por que ele acertou todas as questões, e eu vou confessar que eu me reconheci nessa charge, gente, porque eu tenho uma passagem no ensino médio parecida com essa, né? Mas eu não vou me atentar a ela, não. E olha só, a menina tirou nota baixa, e a resposta, não basta ele falar, basta o olhar dele, é o cabelo dela, é para onde ele fita, né? Para o cabelo crespo. Então, veja, o preconceito, né, ele dá vazão, essa escolha, ela dá vazão exatamente a que se perpetuem, não é, os comportamentos racistas, né, preconceituosos, baseados, né, numa visão de que a sociedade, né, o cabelo, a pessoa tem que ter pele clara ou tem que ter o cabelo alisado, né? É impossível perceber alguém com o cabelo crespo, né, sumindo os seus cachos, né, o seu pichain, como dizem, tudo mais.
né? Então, ele visa para... Também é importante destacar, Cida, que a gente não tem como ler um texto desse, né? E o texto é a materialização empírica do gênero charge, belíssima, por sinal, de Ivan Cabral. Também destaco aqui o nosso chargista, excelente. E pensar como não podemos olhar para os textos que circulam socialmente, descolando-os da realidade. Primeiro, porque a charge é um gênero que sempre põe em relevo um fato da atualidade, um fato econômico, social, político, esportivo, mas sempre é um fato da atualidade. Sim. E exatamente, a gente não tem como descolar isso da realidade, porque para compreender esta charge, é preciso que a gente veja o que circulou na sociedade nesse período de produção dessa charge, que foi exatamente um discurso de que alunos das escolas cívico-militares não são bem aceitos usando o cabelo que é natural deles. É preciso assumir a postura determinada para eles pela escola. É exatamente isso que a gente precisa, que a gente gostaria de mostrar com o trabalho com uma charge dessa natureza, que não dá para ler o texto descolado da realidade. E Freire diz isso muito claramente, da ideia de prática situada. Isso nos estudos de letramento, a gente trabalha muito com essa ideia também de prática situada. É situadamente que a gente vai entender os discursos. Então, a gente está chamando a atenção de vocês para isso, né? Para ver, ler e compreender, ler o mundo, perceber exatamente o quanto estão impregnados os textos e os discursos de ideologia. E é bom que a gente pense que ideologia não é algo só de esquerda, como se tenta passar por aí, não. Todo texto é ideológico. A linguagem é atravessada por relações de poder e não há como negar isso. Isso, e reproduz essas visões. E reproduz a sociedade, exatamente. Perfeito, Cida. Reproduz essas visões de mundo e o que é, gente, a metonímia, a síntese aí, né, do olhar dele sobre o cabelo, não é? Então, isso não é pouco. Você não ser aceito do seu modo é a aniquilação, é a anulação do sujeito. É a anulação do sujeito. A serviço de quê? Não é? Que sociedade não aceita, né, a sua população diversa? Nós vivemos num país majoritariamente preto e pardo. Não é isso? Eu queria fazer uma colocação, professora, por favor. Pode ser? Não, pois não. Eu sou Betânia, eu sou professora da Educação Básica aqui em Parnamirim, na Escola do Estado, em tempo integral. E essa charge aí me lembrou um fato que aconteceu com meu irmão. Eu sou de Parelhas, nós estudamos no grupo escolar, né, Barão do Rio Branco. E, basicamente, eu era moradora da zona rural, não tinha nenhum privilégio de estar naquela escola, que era basicamente uma escola elitizada. E o meu irmão, ele tem a pele escura, apesar de eu, por exemplo, meu pai era, né, branco do olho azul, meu irmão tem a cor mais escura, né, não sei, a gente tem que ter todo o tato de falar com relação a esses formatos de pele. E ele deixou uma prova dele cair no chão, e a professora repreendeu dele e disse assim, é negro, né? Tipo assim, você está no lugar errado, na hora errada. Só que tem uma colocação aí que não se faz. Ela era negra, uma professora negra, nos anos 70, né? E hoje, de certa forma, o bairro que eu trabalho é um bairro 80% de brancos, mas brancos que se vê. E os negros que estão aqui, a gente não vê porque eles não frequentam a escola. Eu já tive situações de olhar minha sala completa e não ter nenhum negro. Terceira série do ensino médio, né? E na ocasião que eu tive um negro, ele foi o melhor aluno na UBMEP, né? Então, assim, a gente tem várias faces dessa sociedade, né? O negro de espírito branco, que a gente está vendo aí na fundação, na fundação de Alagoas, como é o nome, meu Deus? Palmares. São Palmares. Isso, o negro de alma branca. E também a gente tem que ver
constituição dessas charges, porque da mesma forma que essa charge pode ser colocada do nosso ponto de vista, eles também criam a charge do outro ponto de vista que as pessoas deles não conseguem interpretar, infelizmente. Aquela questão de saber os conceitos, né? Saber os conceitos de fato como eles são. Então, assim, são muitos contrapontos quando a gente enfrenta a realidade dos nossos alunos, nossos alunos que estão conosco no chão da escola. Eles passam muito por essas situações e, às vezes, são calados devido àquela sociedade. E, por incrível que pareça, essa professora lá da escola, ela não sabia que a minha tia era funcionária da escola. Depois ela pediu desculpa. Então, é tudo isso aí, né? Toda essa situação que a gente vê na realidade da política. E o que eu fico preocupada, principalmente, é com a formação dos nossos alunos como cidadãos hoje. Né? Como é que a gente vai conseguir... Eu sou professora de matemática, mas eu faço questão de colocar para eles a realidade que eles vão enfrentar. Vocês têm que batalhar muito, principalmente se for negro, né? Na nossa civilização, e mulher principalmente, na nossa sociedade. Então, a gente está achando maravilhosa essa oportunidade de diálogo, de interagir com vocês, mas a gente também está um pouco preocupada com o tempo. Desculpa, então. A gente vai adiantar um pouquinho os próximos textos, né, Cida? Eu já tinha mandado uma mensagem aí para vocês que eu não estou visualizando o chat, inclusive era isso que eu queria ver. Será que ele não está desativado? Não. Não, é porque no modo de apresentação não dá para ficar vendo, não. Está desativado, professora. Está assim, não está disponível. Pronto. Apenas então, vou adiantando, tá, gente? Vou adiantando aqui, não é isso? A gente trouxe só mais alguns elementos, não é? Aí, outra situação de o Latuf registrou o assassinato de um jovem negro, né, pela polícia, e essa charge, ela estava exposta lá no Congresso, no Dia da Consciência Negra. Um coronel, esse chamado Coronel Tadeu, foi lá e quebrou, não é? Então, veja que a charge seguinte, o próprio Latuf fez, não é? Refletindo sobre o fato, a morte e a morte da liberdade de expressão. Então, não basta a gente ter uma população sendo vítima de violência de todos os tipos, a violência simbólica, como anteriormente, mas também a violência física, não é? O aniquilamento da vida. Não basta isso, nem poder falar, então veja como a importância do discurso, o discurso que se constrói também pela imagem. Não é isso? Então, é a morte da pessoa, a morte da diversidade, a morte da pluralidade, a morte da democracia, né? Da democracia, da liberdade de expressão. Não é? Você não pode nem denunciar o extermínio de negros que avança no Brasil, né? Então, esse sujeito e tantos outros, né, vítimas da violência, esse sujeito foi morto 3 vezes. Ele teve sua vida ceifada, depois ele foi morto quando tentou se apagar a memória e a responsabilidade disso ao quebrar a placa, e depois ele foi morto, veja que o último balão de fala aqui diz, né, quebraram a charge de novo, foi o coronel, e ela disse, não, dessa vez foi o Conselho de Ética. Então, foi uma quebra simbólica, porque o Conselho de Ética da Câmara não deu uma punição para esse deputado, e a bancada, inclusive a bancada negra, não é? Teve que se colocar, mas mediante um comentário que nem todo mundo era assim, nem toda corporação era desse jeito, não é? O que tira a chance de leitura das pessoas, né? De interpretação. Então, ele foi triplamente qualificado, se a gente fosse fazer uma analogia aí com a situação, não é? Outra situação, gente, também desse contexto em que a gente vive, né? Então, os recortes que nós fizemos a partir dos elementos da realidade que são muito fortes e que, na nossa leitura, eles são extremamente atentados à vida, né? Outra é a questão da violência contra a população indígena, a questão do marco temporal, que é uma indignidade, um desrespeito, não é? A população indígena, toda ela. Então, a luta dos indígenas, né, acampados em Brasília, em defesa da terra, em defesa de sua vida, não é? Então,
o processo de tomada, né? Então as fotos aí, né? O fato do marco temporal querer estabelecer a demarcação a partir de 1988, isso é atingir de morte de vez a nossa população, que desde o processo de invasão dos europeus, ela vem sendo aniquilada, né? Vem sendo exterminada. Não é isso? Então, isso para a gente, né? O que é a civilização? Né? É a possibilidade da terra ser usufruto daqueles que vivem dela, dos indígenas, daqueles que trabalham com a terra, daqueles que produzem alimento, né? Daqueles que têm uma vivência, né, com a mãe terra e com a natureza, com o ambiente, né, de modo que não seja especulativo, né, mas que é uma relação que está a serviço da vida, né, e da vida de todo mundo. Então, é um outro elemento em que a gente traz aí a barbárie que pretende se instalar também por meio da legislação. É isso? Então, é uma barbárie não só física, mas também ela é simbólica quando as leis legitimam determinados interesses, e aí os interesses do agronegócio, né? A gente tem que dizer. É mais ilustrativo, não é? Então, aí lá vem eles demarcar as nossas terras, então vejam pelo lado bom, ainda faltam mais de 500 anos para o governo Bolsonaro começar. Né? Então, veja a força dessa charge. Não é isso? Então, quando a gente lê a história do Brasil e que vê todo o processo violento que foi a nossa colonização, né, que foi a relação, principalmente dos portugueses, com as populações indígenas, né, de saque, de genocídio, né, de dominação, e já que ele aponta, diz, olha, fiquem atentos aí, porque 500 anos para frente vocês vão ter coisa pior do que a gente. Então, é essa a leitura, né, de mundo que a gente tem, né, a vivência da barbárie. Né? Então, a gente inicia o próprio Paulo Freire dizendo, não é, que a educação que precisamos tem que ser aquela que liberta pela conscientização, a que comunica e não a que faz comunicados. Então, provavelmente, a sua professora, né, negra, não se deu conta, né, ainda não chegou a isso que Paulo Freire chama de consciência crítica, né, que se dá pela problematização do seu próprio mundo, de se ver nele como uma pessoa negra, que também vitimada pelo preconceito, e que reproduz em relação ao outro, não é, os preconceitos que talvez ela própria sofra, né? Então reproduz a visão de uma sociedade que se pretende branca, não é, elitista, e que nega a diversidade, né? Então essa problematização, ela se faz na leitura do mundo, como ele vai resgatar suas leituras, mas também na leitura da palavra, não é, do texto, na relação dialógica e reflexiva com a palavra. Não é no silêncio, como ele diz, não é? Então, quando ele junta aí que os homens se fazem na palavra, no trabalho, na ação, reflexão, é exatamente essa relação dialética de aprofundamento da realidade, não é? Da problematização dessa realidade, que se produz discurso e se materializa exatamente no texto, na palavra. Não é? A relação dialógica com eles é que faz com que as pessoas comecem o seu processo de conscientização e de conscientização crítica, né, por essa leitura, não é? Então, especificamente, gente, a primeira parte do livro, né, a importância do ato de ler, ele se dá com Paulo Freire retomando um pouco a compreensão de leitura, não é? Então, a primeira coisa que ele faz, ele começa resgatando um pouco a sua infância, né, na casa de seus pais, né, na sua casa, como que a cultura chegava, por exemplo, o medo de fantasma, não é? As lendas, a relação com a terra, né, com as pessoas, o cheiro das frutas, né, o gravetar no chão, não é? As primeiras
percepções que se tinha do mundo, não é isso? Então, ele chama atenção para algo, não é? É que a nossa formação, ela é anterior ao processo escolar, né? Então, a primeira formação nossa, ela vem a partir do universo cultural que nos rodeia, que nos cerca, não é isso? E ele traz a importância da sua relação com as pessoas e dos seus pais, né, para ajudar a problematizar esse mundo que lhe cercava, né? Então, ele tem uma relação poética com essa infância, não é? É uma relação de descoberta, né? O que ele chama atenção, que não lhe fez um garoto velho, mas ao contrário, né? Ele deu as condições para ele poder ter a humanidade, né, que ele desenvolveu de perceber as pessoas, de perceber os mais simples, de perceber as coisas simples, não é? Então, a primeira síntese que ele faz desse processo é essa, né, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, não é? Então, não dá para prosseguir na leitura da palavra abrindo mão desse processo anterior e dessa leitura de mundo que se faz na materialização do texto, não é? Então, a leitura crítica implica, é isso que ele diz, exatamente a percepção das relações entre o texto e o contexto, não é? Ele traz essa outra síntese, não é? Que ao ler, não é? Não basta decodificar a palavra escrita, não é? Não basta. Ou a linguagem escrita, não é? Mas a relação com isso que ele chama, né, com a inteligência do mundo, com a percepção que os sujeitos têm do seu mundo, o conhecimento de sua realidade, é que conduz essa compreensão crítica do ato de ler, né? Então, ela não pode ser um ato vazio de significado, não é? Então, isso que ele discute, a partir do momento em que ele chegou na escolinha de Dona Eunice, não é? Ele já trazia essa leitura, mas ao chegar no processo formal, em que ele já tinha o conhecimento das letras e foi se aprofundando aí, mas o que contribuiu para que ele avançasse foi porque a escolinha de Dona Eunice provocava essa relação da leitura com a leitura do mundo, aquilo que ele chama de palavra-mundo. Né? Então, não era um processo vazio de significado, distante da realidade dos sujeitos em formação, não é isso? Em seguida, não é, ele vai adentrando a sua trajetória no livro e traz, nessa primeira parte, a sua experiência como professor, não é? E vai refletindo um pouco sobre as suas relações, o tipo de metodologia que se estabelecia entre ele e seus alunos, não é? E, novamente, ele chama atenção para o caráter indissociável entre leitura e escrita, não é? Então, o estudar, né, não requer quantidade, o quantitativo de textos que se lê, mas a qualidade com que se lê, né? Então, não é uma relação mecânica, né? É uma relação de afetividade também, né? Porque esses autores, a serem desvelados, né, a serem estudados, né, eles eram adentrados profundamente a partir do momento em que os alunos eram provocados a perceber a essência da escrita, a perceber o processo de construção de da linguagem, né, com que trabalhavam, não é? Então, não se tratava de memorizar esses textos, né? Então, considerando isso, né, Paulo Freire, inclusive, faz uma crítica a esse academicismo que reproduz o que ele chamou de uma visão mágica da escrita, né? Que provocar as leituras, não é? A formação dos alunos a partir de uma quantidade exacerbada de textos, mesmo que para isso não tenha aprofundamento. Então, ele diz como que você pega um autor e coloca a página 13 a 20, né? De 13 a 30, de 50 a 80. Como que não se adentra esse autor? Como que se não discute, né, todo o seu processo de construção, não é, daquela obra? Então, ele traz essa reflexão nessa parte, não é?
ao fazer essas reflexões, ele também já vai apontando, trazendo alguns elementos que serão aprofundados aí na segunda parte, que é sobre a alfabetização de adultos, não é? Como ele sintetiza exatamente, percebendo que o adulto, ele já tem uma história, ele já traz um mundo, ele já tem uma relação com o mundo que o cerca, por meio das suas relações familiares, por meio do trabalho, não é? Por meio das suas relações afetivas e tudo mais. Então, não tem como reduzir a alfabetização à silabação, pura e simplesmente, ou a mecanização, a memorização dessas sílabas, não é? Então, ele vê um ato político e um ato criador, um ato de conhecimento, um ato criador. Então, o processo de alfabetização, ela só se efetiva a partir da provocação desses sujeitos a, primeiro, terem consciência de que eles são sujeitos de saberes, porque eles já têm uma história, eles já têm um modo de ler o mundo. A questão agora é problematizar esse mundo e concretizá-lo por meio da capacidade do domínio das letras, não é? E da materialização delas, né? Da leitura e da escrita, tá certo? Então, exatamente como ele traz para o protagonismo do sujeito, do alfabetizando, não é? Então, ele chama sempre atenção para isso, de que o professor não é o detentor do conhecimento, não é aquele que sabe tudo, não é aquele que, como ele chamou de educação bancária, vai colocando as coisas na cabeça vazia do educando, mas não é? Educando e educador se constroem mutuamente, né? Em relação mútua. Conhecem, um aprende e ensina e aprende, né? Um processo dialético. É isso? Vou passando isso aqui, né? Que é um epígrafe, uma citação que ilustra um pouco isso que eu falei, não é? Então, veja, que é importante, ele diz, a leitura da palavra não é apenas precedida da leitura do mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo ou reescrevê-lo, ou de transformá-lo através de nossa prática consciente, não é? Então, o processo de apropriação da leitura, né, ela também não pode ser um processo acrítico, apenas de assimilação, mas há que se ter a capacidade, né, de reescrever, de escrever ou reescrever esse conhecimento, né, ou esse mundo que nos chega e que é desvelado. É isso? Então, isso só é possível a partir de uma prática consciente da capacidade de leitura crítica que se tem desse mundo e da capacidade crítica de ler o que está materializado nos textos. Então, ele traz aqui, né, um pensador importante, né, para ilustrar isso, essa relação que ele chama de leitura crítica da realidade, né, essa prática, que é exatamente o que Gramsci chama de ação contra-hegemônica. E é contra-hegemônica por quê? É porque conseguir fazer uma leitura crítica da realidade e dos livros faz com que o sujeito se abra, inclusive para os processos de dominação sobre ele, sobre seu grupo social, sobre sua classe, não é? Então, quando se descobre isso, quando se descobre que eu, negra, mulher, de periférica, sofro determinados elementos e que determinadas invertidas, né? Determinadas opressões e que muitas outras e outros estão na mesma condição que isso eu terei condições agora de agir sobre esse mundo, né, para evitar que essas opressões se reproduzam. Por isso que é contra-hegemônico, não é? É a possibilidade de construir resistência, construir alternativas àquilo que está posto como opressão e como dominação dos sujeitos, não é? Então, ele conclui assim que o ato de ler implica sempre percepção crítica, interpretação e reescrita do lido, né? Isso dá condições, inclusive, para a gente dialogar com o próprio conhecimento dominante, né? Com aquilo que circula e produzir novo conhecimento. Então, é isso, gente. Vamos lá, José Mateus, e desculpem, né, o tempo. Mas é que a gente precisava dar esse espaço para eles também falarem, né, Cida? E eu acho que isso dá um pouco o caráter mesmo de oficina, de participar, de discutir, de ler alguma coisa, né? Porque se a gente está tratando de
de leitura, tinha que fazer esse exercício de leitura. Acho que foi importante. Professor Ok. Matheus, a palavra é sua, amigo. É um privilégio ouvir você. Muito bom essa reflexão, essa interação, essa participação. Na verdade, nós estamos vivenciando aqui um ciclo de cultura, né? Em torno do ato de leitura, do ato de ler. E essa obra, ela é completa no sentido de começar essa reflexão de forma teórica e se encaminhar para as experiências práticas de leitura, né? E o Freire, ele nessa obra vai dar como sugestão as bibliotecas populares, né? Essa seria a materialização da sua epistemologia, não é? Porque Freire é desses autores que não apenas constrói uma teoria contemplativa, né? Ele é praxe. Então, se ele trabalha essa discussão, né, da importância do ato de ler, ele é bem propositivo na segunda parte do texto, quando ele defende a elaboração, a construção de bibliotecas populares, e, de certa forma, ele vai ser revolucionário, porque as primeiras bibliotecas criadas no mundo, se a gente for aí procurar pela história, elas vão ser bibliotecas particulares, né? Bibliotecas que têm um sinônimo de poder, não é? Em que estavam dentro dos palácios dos faraós, dentro dos palácios dos reis, né? Essas bibliotecas que eram realmente fonte de conhecimento, mas que era desfrute, né, de apenas um grupo, de uma elite, não é? Daqueles que se apropriavam da escrita e da leitura, não é? E que isso não era democratizado, né? Essas práticas de leitura, historicamente, não eram democratizadas, né? O povão, né, o povo não tinha acesso a essa cultura da leitura e da escrita, né? Então, Freire, ele é revolucionário porque ele vai dizer que essa biblioteca, ela tem que ser uma biblioteca popular, uma biblioteca popular no sentido de democratizar essas práticas de leitura e de escrita, e de dizer que o povo também tem direito a esse bem social, né, historicamente construído. E isso é política, né? Isso é política, isso é fazer política, e a gente vai aqui realmente de encontro a essa ideia de que que fazer educação e que estar na escola não é fazer política. A própria educação e a escola, segundo Freire, é um ato político, e do jeito que eu faço escola, do jeito que eu concebo ensinar e aprender, né, a forma como eu me relaciono com os meus alunos, e aí eu faço referência àquela charge, né, da menininha, tem a ver, né, com a minha posição política no mundo, né? Então, é muito importante a gente compreender que à medida que a gente entra na escola, né, a gente entra na escola e a gente faz opção por determinadas práticas de leitura e de escrita dentro da sala de aula, nós estamos assumindo uma posição, estamos fazendo opções ou pela emancipação daqueles sujeitos ou pela alienação, né? Então, Freire aí, né, nessa parte do livro, diz que a neutralidade na educação, ela é um mito, não existe, né? Nem na ciência e nem na educação, né? Porque professores, eles essencialmente encaminham, né, práticas pedagógicas, andragógicas, que podem contribuir tanto para a alienação como também para a emancipação. E Freire, ele vai apresentar essa questão da escolha mesmo, e às vezes é uma escolha consciente, como a gente aqui, eu, a professora Ivoneide, a professora Aparecida, começamos a discutir no início desse nosso encontro. Às vezes mesmo, é uma escolha, né, consciente do professor, de que não é preciso entregar tudo, né, como se diz aí popularmente, todo o ouro, ou mesmo dar em conta-gotas, ou omitir determinadas situações, porque as crianças, os adolescentes ou os jovens não precisam saber,
né, dessas coisas, né? Então, é realmente uma necessidade do que Freire discutia na sua obra, de trabalhar, não é, para ultrapassar a consciência ingênua em direção da consciência crítica, não é? E essa opção de trabalhar as práticas de leitura e escrita nessa direção de uma proposição de construção de uma consciência crítica é uma posição política, essencialmente política e revolucionária, né? Então, a natureza política do processo educativo e o caráter educativo do ato político, não é? Parece ser um trocadilho de palavras, mas o que Freire quer dizer é que realmente, né, o processo educativo é político, né? E que a política traz também o caráter educativo. E essa política não é a política partidária que Freire está se referindo, é a política no termo realmente radical da palavra, desde as práticas, né, do bem-querer do povo, do bem-estar do povo, lá da Grécia, né? Ou seja, fazer política não é politicagem e nem está atrelado a qualquer partido, né? Ou seja, é certo que se faz política, sim, dentro dos partidos também dos movimentos sociais, mas também se faz política dentro da escola quando a gente faz a opção em que essas crianças se tornem leitoras e leitoras críticas do material impresso, mas também do mundo, porque Freire ele vai dizer que para além da leitura do código escrito, a criança e a pessoa deve aprender a ler o seu contexto de mundo, né? E aí está realmente a grande descoberta de Freire com os seus processos de alfabetização. Podemos passar? Então, Freire diz que tanto é possível a neutralidade da educação favorecer a humanidade, os seres humanos em geral, quanto existir uma prática política esvaziada de significação educativa. Assim, por exemplo, os agentes, de um modo geral, e os partidos políticos educam ou deseducam, isto é, denunciam ou anunciam algo. Ou seja, existe sempre as duas faces da moeda, né? Ou seja, a escola, ela tanto pode estar trabalhando para a libertação, como também para a alienação. Ela pode ser revolucionária, como também pode ser reacionária. É a mesma coisa de você ter um instrumento, um artefato na mão, que você pode se utilizar para construir, né, algo, né, útil à pessoa, como também aquele instrumento pode retirar a vida de outra pessoa. Vai depender muito de quem está se utilizando daqueles artefatos, né? Um artefato ele pode ser um instrumento de decoração, mas em certo momento depende da violência da pessoa, aquele artefato pode se constituir uma arma e atentar contra a vida de outra pessoa, não é? Ser um instrumento de violência. Então, Freire vai dizer que a leitura e a escrita, a escola, o espaço educativo, ele deve ser sempre um espaço libertador, produtor de vida, produtor, não é, de construção. E o espaço da biblioteca, não é um espaço essencialmente revolucionário, porque congrega em si, não é, um conjunto de conhecimentos diversos, né? A gente sempre diz que a biblioteca é um espaço democrático por excelência, porque ali estão guardados, não é, preservados, aglutinados, várias concepções, vários conhecimentos, né, diversos conhecimentos. Existe aí na biblioteca a natureza da pluralidade. E quando o Freire trabalha a perspectiva das bibliotecas populares, ele diz que essa biblioteca é viva, ela não pode ser apenas um repositório de livros, né? Ela tem que ser uma biblioteca que vá até o povo. E aí eu peço licença a vocês a trazer à tona a experiência, não é? Das bibliotecas populares criadas, né, por Djalma Maranhão, dentro do projeto de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, em 1962, 63, aqui em Natal. Um projeto revolucionário,
que levou bibliotecas populares para alguns bairros, né, periféricos da cidade, né? Eu tenho a honra de morar aqui nas Rocas, e nós tivemos uma dessas bibliotecas aqui, não é? E tivemos também essa mesma biblioteca nas Quintas, no Carrasco, na Praça André de Albuquerque, no centro da cidade. Então, essas bibliotecas, elas começaram realmente levando o livro para aqueles que, historicamente, se diz assim, ele não sabe ler nem escrever, para que dar um livro? Eu já escutei isso da boca de uma professora. Isso não é surpreendente? A gente entender que dá presente livros apenas a quem sabe ler e escrever, né? E eu retruquei, eu disse, não, eu vou dar esse presente desse livro, porque é a partir dessa literatura que esse aluno ele vai ter a curiosidade de querer aprender a ler. Ele vai primeiro ler a imagem, o não verbal, e depois ele vai querer saber o que está escrito embaixo da figura, né? Foi como eu fui alfabetizado, né? Eu fui atraído pelas imagens, e depois eu fiquei, né, curioso em saber o que é que tinha escrito naquela linha, né? Embaixo da imagem, né? Eu ficava pensando se aquela informação ela ampliava aquela leitura que eu fazia das imagens presentes na literatura infantil, né? Eu fui alfabetizado dentro de uma sala de leitura, não é? De forma bem inusitada, né? Ou seja, eu ia para a sala de leitura, observar como é que a professora que cuidava da sala de leitura ampliava os desenhos em cartolina, né? Eu fiquei envolvido com aquela prática de ampliação de desenhos, e por meio daquela visita à sala de leitura, eu me apaixonei pela literatura infantil e começava a sentar lá, tinha um tapete com os cestos, né, cheio de livros, e eu sentava ali e ficava folheando, né, alguns livros. E eu fazia primeiro a leitura da imagem não verbal, para depois, de vez em quando, ia lá na banca da senhora que cuidava da sala de leitura, né, e dizia, o que é que tem escrito aqui embaixo? Né? Eu, naquela curiosidade epistemológica, né, de querer saber se aquele escrito embaixo complementava a imagem de cima, né? E foi nessa curiosidade, não é, da pesquisa em torno da escrita e da leitura, que eu fui alfabetizado na sala de leitura. Então, essas bibliotecas populares, pensadas por Djalma Maranhão, materializaram, né, de certa forma, né, essa defesa de Paulo Freire aqui em Natal, né, e eu indico para vocês lerem a dissertação intitulada, né, as praças de cultura no governo de Djalma Maranhão, 1960-64, escrita por Ilza Paula Zacarias Ribeiro. Essa dissertação em 2008, e ela traz, não é, a pesquisa do que foram essas praças de cultura, e essas praças de cultura, elas tinham como cerne a organização dessas bibliotecas populares. Peço licença aqui para ler uma parte, né, uma parte aqui dessa dissertação de Isa, né, Isa Ribeiro, de 2008, e que ela mostra como é que funcionavam essas bibliotecas populares de Djalma Maranhão, né? Ela diz assim, as bibliotecas populares, construídas pela prefeitura nas praças, eram, na verdade, postos de empréstimos de livros, barracas de madeira abertas diariamente à tarde, das 15 às 18 horas, e à noite, das 19 às 21 horas, dentro da proposta de valorização do nacional e de democratização da cultura. Essas bibliotecas receberam nomes de escritores nacionais. A das Rocas era chamada Monteiro Lobato, a das Quintas, Castro Alves, né?
e essas bibliotecas elas estavam sob o cuidado, né, da Zila Mamed, que organizava dentro do projeto de Pé no Chão também se aprender a ler, essas bibliotecas. O acervo dessas bibliotecas populares, né, eram bastante amplos, né? Ela bota aqui um relatório dessas bibliotecas, bem rapidinho aqui, para ter uma noção do que era esse projeto que foi abortado, né? Em 1964, com o golpe militar, né? A Biblioteca das Rocas, ela tinha um acervo inicial de 1.600 livros, né? Eram emprestados de 80 a 120 livros diários. Olha aí a extraordinária abrangência dessas bibliotecas. Ficavam dentro do bairro e em lugar de bastante acesso. Por exemplo, a das Rocas ficava muito próxima ao Mercado das Rocas, né, ali em frente ao Hospital dos Pescadores. Quem sabe aqui a geografia do bairro, ficava num lugar do entroncamento ali, onde faz o retorno, tanto vai para o Canto do Mangue, como retorna para a Ribeira. Então, ficava num lugar estratégico, onde as pessoas passavam e viam ali aquele barraco cheio de livros. Nas quintas, né, era também um acervo inicial de 1.600 e eram emprestados de 50 a 200 livros, não é? Então, essas bibliotecas, criadas por Djalma Maranhão, trazia essa perspectiva, não é, de alfabetização por meio da prática da leitura, porque as bibliotecas também dispunham, além do acervo, de um mural de jornais que ficavam na lateral, não é, da construção feita de madeira, e esse mural de jornais, ele era realimentado todos os dias. E Isa Ribeiro, aqui na dissertação, ela vai dizer que essa prática de leitura, ela democratizava o jornal, né, para aqueles que não tinham dinheiro de comprar jornais nas bancas de jornais, nas cigarreiras, né? Na época havia essa prática, né, de comprar o jornal nas cigarreiras, ou ser assinante dos jornais, e tinha pessoas realmente da periferia que não tinham esse dinheiro para comprar jornal, ou mesmo não tinham essa cultura, e essas bibliotecas, elas tinham esses murais que motivavam a leitura e democratizavam esses recortes de jornais através desses murais, né? Então, pensar realmente nessa proposição que Djalma Maranhão deu vida, né, a partir das bibliotecas populares, é pensar de que essa leitura escrita, ela está a favor de quem e do quê. Portanto, contra quem e contra o quê? Fazemos a educação a favor de quem e do quê? Contra quem e contra o quê? Né? Devemos entender como atividade política. E por isso que Djalma Maranhão foi considerado subversivo, assim como foi Paulo Freire, né? Por causa dessas práticas libertadoras, na época, de levar essas bibliotecas para perto do povo. Então, aqueles políticos reacionários, né, da época, vão dizer, mas como pode, que absurdo, levar essas bibliotecas? Biblioteca é para quem sabe ler, como a pessoa me disse quando eu estava presenteando um livro a uma criança que ainda não era alfabetizada. Podemos passar. Importantíssimo você trazer essa memória de Djalma Maranhão, não é? E eu vou aproveitar para dar uma informação aqui, né, do meu amigo José Corrêa, que acho que está nos assistindo, que é o vice-presidente da Cooperativa Cultural da UFRN, né, para dizer que o livro do professor Wellington Germano, cuja dissertação foi exatamente a análise da campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, não é? Dessa campanha vai sair em edição comemorativa brevemente, né? Então, fiquem já espertos aí, o lançamento já vai saindo do forno, né? E que é assim, nesse contexto é essencial rememorar, né? E que bom que você trouxe esse outro trabalho, né? Dessa pesquisadora aí sobre Isa as Ribeiro. bibliotecas populares, não é? Uhum.
Isso mesmo. Passar? Passamos para compreender que o educador não seja um agente neutro, ele não deve ser um manipulador, não é? Ele está realmente propondo caminhos, não é? Caminhos que têm as bifurcações, é mostrar realmente a realidade como ela é, como a gente estava refletindo no início desse nosso encontro, por meio das charges, não é? Ou seja, é realmente possibilitar essas alternativas de leitura, não é, para os alunos, através de vários gêneros textuais. Nós aqui utilizamos no início a poesia e utilizamos também a charge, mas existem vários outros gêneros textuais, como o cordel, né, os quadrinhos, né, as revistas em quadrinhos, que podem ser utilizados, né, nessa proposição da leitura. Eu estava me lembrando agora aqui de outro teórico que também participou dessa democratização do saber de uma forma muito dinâmica e que foi esse educador agente não neutro, né? Que foi o Frener, né? Ele trabalhou também com essa perspectiva dessas bibliotecas, a montagem de bibliotecas, só que dentro da sala de aula, né? Nós estamos muito acostumados a ter a biblioteca da escola, mas é revolucionário também cada sala de aulas ter a sua biblioteca, né? E eu já presenciei em algumas escolas professores revolucionários em que construiu junto com seus alunos bibliotecas dentro da sala de aula, aquilo que ficou popularmente conhecido como o cantinho da leitura, e que começou com um livro, um cestinho de livro, e daqui a pouco já tomou toda a parede da escola, né? Da sala de aula, na verdade. Já existiam várias estantes e os alunos estavam ali já produzindo material para colocar nessa biblioteca. É uma outra proposição que Paulo Freire faz nessa obra, quando faz essa proposição da Biblioteca Popular, é que ele vai dizer que o sujeito ele não vai ser apenas espectador e vai ter outras experiências de interação com essa biblioteca quando ele é produtor dos seus próprios livros. Freire, nessa obra e em outras, ele vai defender que o aluno ele deve também produzir e sistematizar os seus conhecimentos, transformar isso em livro e colocar nessa biblioteca que ele tem, ou dentro da sala de aula, ou mesmo na escola, né? Ou seja, isso é um ato revolucionário porque, de certa forma, a gente historicamente acha que só a biblioteca é construída com o livro dos outros. E eu passei por essa experiência, né, lá com o projeto de alfabetização de pescadores, quando a gente montou também a Biblioteca do Pescador, e foi uma iniciativa deles, né, quando eles traziam livros para a gente e diziam, professor, eu lembro agora do pescador, seu Lindomar, que a gente carinhosamente era conhecido na comunidade como seu Lindinho, é bem curioso, né? Porque cada pescador tem um apelido, tem um nome próprio, mas é mais conhecido na comunidade entre eles pelos apelidos. E ele era chamado carinhosamente seu Lindinho. Eu digo era porque ele faleceu, foi uma dor muito grande durante o projeto, né? E ele trazia livros para a sala, né? Nesse processo de alfabetização e dizia assim, professor, a gente está falando sobre história, e eu trouxe aqui esse livro que conta a história da comunidade Pirangi, diz aqui a data de quando foi criada a colônia, e sempre ele trazia livros mostrando a cultura pesqueira, e nessas idas e vindas de seu Lindinho com os livros debaixo do braço, como uma novidade a cada aula, cada encontro ele trazia, surgiu a ideia da gente fazer a Biblioteca do Pescador, né? E a coordenadora, a Suzana, né, da colônia Z10 de Pirangi do Sul, acatou a ideia e conseguiu uma estante, e eles trouxeram livros para a construção do livro da Biblioteca do Pescador dentro do Tarrafas, que é um projeto de extensão que nós temos lá em Pirangi do Sul, na colônia Z10. E essa biblioteca rendeu o que a gente chamou de projeto do Clube do Livro,
Então, a gente distribuía os livros da biblioteca e eles levavam para casa e na semana seguinte eles falavam sobre o que tinham descoberto naquele livro, né? Se era uma imagem interessante, se era uma palavra nova, né? Se eles compartilharam um livro com alguém de casa, com um neto, com alguém, e eles sempre contavam experiência nova com o livro, e foi muito interessante aquela disposição, né, da formação da biblioteca, né, que é uma biblioteca popular porque foi construída a partir de livros trazidos pelos próprios pescadores e que trazia aí a perspectiva de uma prática de leitura e de escrita a partir dela, né. Então, essa concepção crítica, né, da leitura, ela é muito importante porque ela é viva, né? Ela não é apenas um repositório, né, de livros, né? Como aquela guardiã da sabedoria, como historicamente e tradicionalmente se pensava. A proposição de biblioteca de Freire é uma proposição que está em função da alfabetização. A biblioteca de Freire é uma biblioteca viva e que está nesse entrelace com as práticas de leitura e escrita em função da alfabetização. Por isso é uma opção política, né? É uma concepção educativa crítica, onde cada um de nós é um ser no mundo, com o mundo e com os outros. Então, a biblioteca, ela é esse espaço vivo, onde se dá ao sujeito o direito de fala, né? Nessa interação com a leitura e com a escrita. Esse direito de fala, ele é oportunizado, porque quando nós lemos, né, temos essa interação com os livros, nós estamos estabelecendo um diálogo com os autores, com aqueles que escreveram, não é? E é muito importante porque esse diálogo, ele é ampliado quando essa leitura é feita em grupo, né? Lá nas práticas do Clube do Livro, lá com os pescadores, era sempre muito bom porque era no início da aula e muitas vezes a gente precisava dar um stop, né? Porque rendia muito, né? O compartilhar daquela leitura do pescador, porque os outros que não tinham lido o livro queriam levar o livro na semana seguinte, né? Então, esse diálogo, ele era ampliado e possibilitava essas várias interações. Podemos passar? E aí ele rompe, inclusive, com essa visão de biblioteca como um lugar no silêncio, que hoje já Isso. Os bibliotecários, já no curso de biblioteconomia, já há uma discussão sobre isso. A gente, inclusive, tem alguns embates assim, em relação às nossas bibliotecas do próprio IFRN, a gente que atende, inclusive, majoritariamente adolescentes, né? Então, você precisa do espaço solitário, às vezes, de estudo para você sistematizar, né? Eu sempre digo, é você com o seu livro. Mas a biblioteca não é só isso, ela é um espaço coletivo e ele rompe com essa visão, digamos assim, hierarquizada, não é? Do conhecimento e do uso da biblioteca, exatamente para interligar essa concepção de conhecimento a partir da construção coletiva, e a biblioteca possibilita isso. É também um lugar do encontro entre as pessoas. Isso, né? Mesmo, da socialização desses saberes, né? Das entrefalas. O que ele apontou antes como o papel do professor fundamental, né? O professor, o educador, ele não pode ser um manipulador, ele é isso exatamente, né? Ele tem que respeitar o direito de falar, né? O direito de pensar das pessoas, né? Ele pode provocar, problematizar, né? Mas ele tem que ter um planejamento, né? Nas suas abordagens, ele tem que ter o lado também do estudo, da pesquisa, e ter, na prática, essa postura de escutar e de dar o direito do outro falar, né? E de pensar também. Muito. Isso mesmo. E essa utilização da biblioteca como espaço de emancipação e de fala depende muito da concepção que esse professor tem, né? E de como ele concebe esse processo de alfabetização. Quando a gente fala aqui de alfabetização, não é apenas na apropriação do código escrito, mas também dessa forma
de ler, né? De conceber o mundo, né? Então, para Freire, a alfabetização de adultos, tradicionalmente, era autoritária, centrada na compreensão mágica da palavra. Mas, para ele, essa concepção, ela vai além, né? Ela se apresenta como ato de conhecimento, como ato criador, como ato político, né? Em que envolve aí o esforço da leitura de mundo e da palavra, né? Lendo aí o texto e o contexto, né? Então, é uma visão bem mais ampliada em que a Biblioteca Popular, ela se encontra aí como um elemento muito importante nesse processo, né? A Biblioteca Popular cabe assumir uma posição crítico-democrática que favoreça o desenvolvimento do aluno no sentido de desenvolver uma correta compreensão do que seja a palavra escrita e a linguagem, considerando suas relações com o contexto de quem fala, lê e escreve, observando a relação entre a leitura do mundo e a leitura da palavra, não é? Compreender aí a função social da leitura e da escrita, não é? Porque realmente ultrapassa essa dimensão da decodificação do código escrito, né? Passa pela funcionalidade mesmo dessa apropriação. Podemos passar. A Biblioteca Popular como centro cultural, e aí a gente trouxe o exemplo realmente das bibliotecas populares de Djalma Maranhão e da Biblioteca Popular lá formada pelos pescadores de Pirangi. E existem muitas iniciativas espalhadas pelo nosso país e até na América Latina, de bibliotecas ambulantes, né, de pessoas que pegam, né, veículos, né, carros e saem nas comunidades, levando as bibliotecas, abrem os baús, abrem, né, malas e tiram dela livros, né, e socializam com pessoas. Então, existem vários projetos interessantes que a gente compreende como ações, né, que tornam essa biblioteca popular como centro cultural, porque aliam também essas bibliotecas a manifestações culturais, né, como o teatro, a dramatização, a poesia. Então, aprender a ler, né, nessa intersecção com a cultura e com a arte é muito gostoso, né? Já é gostoso a literatura, né, pela sua natureza, imagine ela intermeada, né, nessa interlocução com a arte, com o teatro e com a música, né? Podemos, Cida, passar? Isso mesmo. Passou, né? Sua parte. Você tem mais Isso algo mesmo. para fechar? Não, é essa reflexão que nós tentamos fazer, não é? E que ela é muito mais ampla. Eu acho que há uma necessidade da gente recuperar historicamente a ideia das bibliotecas populares de Djalma Maranhão dentro da proposição de educação popular aqui no Rio Grande do Norte. Essa é a minha defesa. Maravilha, Zé Matheus. Agora vamos passar para a nossa guru, professora Ivoneide Souza. Olha, Aparecida. Desculpa, Ivoneide Santos Marques. Ai. Vamos lá, Ivoneide. Em primeiro lugar, eu queria dizer da alegria, né, de estar aqui com vocês dois também, com esse público que se dispôs a nos ouvir e partilhar conosco algumas experiências de leitura, né, que eu acho que isso é fundamental. Acho que o professor Matheus fez uma excelente ilustração daquilo que deve ser investido em termos de bibliotecas populares. E eu aproveito a oportunidade para destacar que, por exemplo, aqui mesmo na nossa realidade em Natal, nós temos a nossa biblioteca, a maior biblioteca da cidade, que está interditada e fechada há mais de 10 anos. Pode ser que eu esteja exagerando, mas deve ser em torno de 10 anos. Isso quer dizer, isso revela bastante para nós o quanto tem sido desvalorizada a ideia de formação leitora do nosso povo. Isso também nos mostra, por exemplo, o descaso de gestores anteriores que deixaram uma biblioteca, a maior que nós temos,
ficar parada e interditar o acesso da nossa população de Natal aos bens culturais. Porque se a biblioteca maior está fechada, do povo é subtraído o direito, o direito de ter acesso aos bens culturais. E isso, é claro, que é um grande problema quando se fala em formação de leitores. É preciso... Eu, como a criança moradora de Mãe Luísa, estudante, quer dizer, a Biblioteca Câmara Cascudo foi de extrema importância na minha formação. Para a minha também, que morava ali também. perto, fui estudante do Ateneu, e a Biblioteca Câmara Cascudo fazia parte da nossa rotina. Isso, eu estudava no Então, Anísio, o que eu lamento... era uma extensão. Aliás, eu aproveito a oportunidade para denunciar esse descaso e dizer que ainda bem que hoje nós temos na gestão do Estado do Rio Grande do Norte um governo popular. Só para a gente ter a ideia do que significa ter um governo popular, comprometido com a garantia de acesso à formação leitora e escritora dos alunos, à formação humana, porque literatura é humanização, não quer dizer que na biblioteca a gente lê apenas o texto literário, mas certamente é um espaço privilegiado para a formação leitora a partir do texto literário. E aí eu penso que a gente rever essa biblioteca agora reaberta é um sinal de bons tempos, é um sinal de esperança. E eu espero mesmo que a nossa governadora ela consiga reabrir a biblioteca Câmara Cascudo nos próximos dias. Bom, neste minicurso, a mim cabe discutir a terceira parte do livro, a importância do ato de ler, que é O Povo Diz a Sua Palavra, ou a alfabetização em São Tomé e Príncipe, em que Freire fala da sua experiência nesse contexto. Pode passar, Cida. E, ao falar dessas questões de formação leitora, de alfabetização do povo, no contexto de São Tomé e Príncipe, Freire nos diz: penso e repenso o processo de alfabetização como quem está sempre diante de uma novidade, mesmo que nem toda vez tenha novidades sobre o que falar. Mas, ao pensar e ao repensar a alfabetização, penso ou repenso a prática em que me envolvo. Não penso ou repenso o puro conceito desligado do concreto, para em seguida descrevê-lo. Ou seja, para Freire, a gente se forma leitor, a gente se alfabetiza, a gente aprende a ler e escrever num dado contexto situado. É na situação, é envolvida naquela situação, considerando aquela realidade social que a gente aprende a ler, inclusive a nossa realidade. E é por isso que ele diz que a gente aprende a pensar sobre isso e não pode pensar sobre isso ou repensar apenas considerando o puro conceito deslocado da sua realidade. Mas alfabetizar quem, onde, como, por quê, para quê? Isso diz muito. É assim que a gente consegue ver situadamente a problemática da alfabetização. E aí ele vai dizer, a alfabetização e após a alfabetização, ou seja, não é só a mera apreensão do código linguístico, mas a forma como a gente se mantém e se insere no universo da cultura letrada e passa e aprende a ler e a escrever através das palavras e dos temas geradores, numa e noutra, não podem deixar de propor aos educandos uma reflexão crítica sobre o concreto, sobre a realidade nacional, sobre o momento presente. O da reconstrução, com seus desafios, responder a quê?
a esses desafios e às suas dificuldades, ou seja, educar ou alfabetizar o povo de São Tomé e Príncipe exigia dele considerar a realidade daquele povo. Exigia que os envolvidos nesse processo de alfabetização pensassem de forma concreta sobre a sua realidade nacional, sobre, inclusive, o seu processo de colonização. É problematizando o processo de colonização que esse povo ia tomar consciência da opressão, da forma como deles foi tirado o direito e a liberdade, e, de repente, pensar na transformação dessa realidade. Pode passar, Cida. Então, para Freire, a reconstrução nacional naquela realidade social de São Tomé, em São Tomé e Príncipe, se fez com o povo fazendo história. E, para ele, fazer história é exatamente nela estar presente. Não é simplesmente ser representado naquela situação, mas é o próprio povo se fazer representar. É o próprio povo agir em favor da sua própria libertação e não delegando a representantes a luta pelos seus direitos. É por isso que a gente precisa pensar mais seriamente a ideia de organização política da sociedade. E trazendo essa discussão para o nosso contexto atual, por exemplo, no atual contexto de crise brasileira, em que a gente passa por um processo em que cada vez mais a democracia perde em termos da garantia de sua existência, que a gente precisa pensar. Por que é que a gente não pode simplesmente deixar que os nossos representantes, que são deputados, senadores, presidentes, lutem pelos nossos direitos? É o povo organizado que vai conseguir a garantia dos seus direitos. É nisso que ele fala, quando ele fala que fazer história é estar presente nela, e não simplesmente nela estar representado. Principalmente numa sociedade capitalista e desigual como a nossa, né, Ivanei? Exatamente, e no atual contexto... Ter um governo popular democrático não significa que as coisas vão estar resolvidas, porque nós continuamos em processos de disputa, de superação dessas desigualdades. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, é mais que necessário, mesmo no governo popular e democrático, que o povo esteja organizado, que esteja fazendo a leitura e que esteja empurrando esse governo para fazer as coisas que tem que fazer. Né? Para não ceder às pressões. Basta que a gente veja, Cida, isso você chama a atenção, é muito importante, Aparecida, porque basta que a gente pense assim, ora, a toda hora, os mesmos que estão atuando, as forças de extrema-direita, que estão a serviço do neoliberalismo e que estão atuando para a desconstrução da vida democrática do país, é esse mesmo grupo que muitas vezes está sempre com a palavra democracia na boca, que está sempre dizendo que é preciso garantir a democracia. Como? Se é esse mesmo povo que tenta roubar de nós a nossa democracia há tanto tempo. Então, é preciso que a gente veja a quem a gente dá o direito de nos representar. E por que é que a gente não precisa necessariamente só ser representado? Nós precisamos ser sujeitos da nossa própria história. Então, ao discutir como o povo diz a sua palavra, ou o processo de alfabetização em São Tomé e Príncipe, ele diz que, né, na experiência de São Tomé e Príncipe, a alfabetização de adultos, porque lá foi o processo em que ele se envolveu, estava voltado para alfabetizar adultos, ele diz que foi concebida como um ato político e ato de conhecimento, para desvelar a realidade. E ele vai dizer como isso aconteceu. Aconteceu como? Porque focou o processo de aprendizagem da leitura e da escrita interligada à leitura e reescrita da realidade. Educação, para ele, é mudança. Um projeto de educação emancipatória, um projeto de educação
pela mudança, um projeto de educação para a liberdade, implica necessariamente aprender a ler o mundo, mas sempre considerando a perspectiva de transformar essa realidade. É por isso que ele diz que, nessa experiência, considerou-se que o povo tem um saber, na medida mesma em que, participando de uma prática que é social, faz coisas. E uma educação voltada para a mudança, uma educação comprometida com a liberdade do povo, ela deve necessariamente ser uma educação política, crítica e conscientizadora, e também necessariamente uma educação comprometida que vislumbre possibilidades de mudança. Nesse sentido, é uma educação revolucionária. E aí ele vai dizer que no ensino da leitura e da escrita, concebidas como práticas sociais, os alunos foram desafiados a ler e escrever, concebendo leitura e escrita como práticas indissociáveis. São práticas que estão intimamente ligadas entre si. E é nessa ideia de que são práticas interligadas que ler e escrever o mundo constituíram-se como momentos inseparáveis de um mesmo processo, o da compreensão e o do domínio da língua e da linguagem. Para ele, o ato de estudar, enquanto ato curioso do sujeito diante do mundo, é expressão da forma de estar sendo dos seres humanos como seres sociais. Ou seja, eu, como um ser social, não estou pronta e acabada. Aliás, o processo de formação da gente se dá ao longo da vida. E no processo de alfabetização, ele já vislumbrava essa perspectiva da ideia de incompletude do sujeito. O sujeito é alguém que aprende ao longo da vida e, por isso mesmo, ele está sempre em processo de formação. No caso dos estudos de letramento, nós consideramos que, exatamente, o processo de letramento, ele se dá ao longo da vida. E aí, o que é que a gente diz? É que, nesse caso, nós estamos sendo, nós não somos. Por que não somos? Porque nunca estamos plenamente desenvolvidos do ponto de vista da formação humana. Porque o nosso processo de humanização, e esse processo de humanização para Freire, ele se dá exatamente a partir da apreensão da realidade, a partir do momento em que eu aprendo a dialogar, e dialogar para ele vai além implica voz, mas vai além disso que a gente está falando aqui, como ele diz, que é pronunciar palavras, sílabas, frases, textos, né? É que o processo de humanização implica necessariamente que pelo diálogo eu vou adquirir consciência, mas não é uma consciência ingênua, é uma consciência crítica dessa realidade. E é nessa perspectiva que ele vai dizer mesmo que o ato de estudar, enquanto ato curioso do sujeito diante do mundo, é expressão da forma de estar sendo dos seres humanos como seres sociais, seres históricos, seres fazedores da história, transformadores que não apenas sabem, mas sabem que sabem. E o que é saber que sabe? É ter consciência. E é ter consciência crítica. Então, para Freire, nessa experiência de alfabetização em São Tomé e Príncipe, ele observa que os alfabetizandos aprendem discutindo a realidade, não é a partir da decoreba das palavras, das sílabas, né? Não é pela memorização do babebibobu que eu vou me formar um leitor crítico. Não basta dominar esse aspecto linguístico que faz parte do processo, mas não é
um processo que possa ser deslocado da realidade social dos sujeitos. Então, não é decorando palavras mecanicamente. E aí é por isso que ele vai dizer que alfabetizar não é treinar, porque o treinamento se dá mecanicamente. Alfabetizar é aprender a dizer a palavra, e dizer a palavra é se posicionar diante do mundo. E aí ele vai falar que estudar nesse sentido significa um posicionamento assumindo uma atitude séria diante dos problemas. Por que que ele diz isso? Porque o sujeito para Freire é aquele sujeito ético, responsável e responsivo às necessidades sociais, ou seja, tomar uma atitude séria diante dos problemas sociais é se engajar na luta, é assumir o seu papel ético de responsabilidade pelo outro. Eu não posso ser indiferente quando eu vejo, por exemplo, 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Eu preciso formar sujeitos eticamente responsáveis e responsivos para serem empáticos, para se sentirem responsáveis pelas necessidades de transformação que se evidenciam. E essa formação implica necessariamente a apreensão crítica da realidade. Não basta eu ver esses números, é eu me indignar diante deles. Isso é tomar uma atitude. Essa atitude é uma atitude séria que pode me levar a uma atitude mais engajada e responsiva, de vislumbrar a transformação e a mudança. E se dá conta da própria situação, né, Ivoneide? Aí a gente volta para aquela primeira charge do personagem, Exato. excluído totalmente de tudo, não é? Assando pé de galinha na fogo a lenha e pensando em comprar um fuzil. Pois é, aí observe, É o não pensar dá para a certo gente que ele pensar, fala. eu estou comendo carne, se alguém está comendo osso, está indo para a fila do osso receber doação de osso, não é problema meu, é claro que é problema nosso, é problema de todos nós. Se humanizar para Freire é ter em mente a minha relação com o outro. É esse sentimento de alteridade que vai me mover e vislumbrar a possibilidade de transformar essa realidade injusta. A manutenção do status quo diz respeito a todos nós, e a transformação dele também. Então, a gente não pode achar normal ver quase 15 milhões de desempregados no Brasil e dizer, não tenho nada a ver com isso, eu sou servidora pública, me esforcei, fiz concurso, passei. Sim, mas é preciso ter mercado de trabalho para todos. E nisso aí, eu não posso me omitir. Eu preciso reconhecer o direito do outro. Eu preciso ter compromisso em lutar pela minha dignidade, mas pela dignidade do outro. Então, é nesse sentido que ele diz que estudar adquire o sentido de um dever revolucionário para aprender a pensar certo. E o que seria pensar certo para Freire? Pensar certo para Freire é pensar criticamente. Pensar certo para Freire é o que vai me levar a ser mais. E o que é ser mais? Ser mais é ser crítico, é ser um sujeito capaz de problematizar a realidade, é ser um sujeito mais ético e mais responsável por mim e pelos outros. É ser mais humano. É nisso que consiste o processo de humanização. Então, pensar certo para Freire significa desvelar, do ponto de vista da formação leitora, por exemplo, desvelar o mais profundo nas coisas e nos fatos observados e analisados. Para ele, nas palavras dele, consiste em descobrir a razão de ser dos fatos e aprofundar os conhecimentos que a prática nos dá, observando que não são um privilégio de alguns.
É nesse sentido, então, que a gente vai ver que, para ele, isso é um direito que o povo tem numa sociedade revolucionária. Numa sociedade democrática, por exemplo, é inconcebível a interdição ao acesso aos bens culturais. Estar fechada uma biblioteca é comprometer a garantia de uma sociedade democrática, por exemplo. Então, é nesse sentido que a gente diz que é pela apreensão da realidade, essa apreensão crítica, que a gente vai considerar possibilidades de mudança. E por que esperançar diante de um contexto tão duro, tão difícil? Não podemos negar que não seja difícil. É difícil a situação. Mas é o próprio Freire quem nos diz que mudar é difícil, mas é possível. E é pela via da mudança que nós vamos conseguir, na luta, no engajamento, a transformação e a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Uma sociedade comprometida com justiça social. É nesse sentido que o que me impele a agir é exatamente o meu compromisso revolucionário com essa transformação. É o meu compromisso como sujeito ético que vai me fazer acreditar que é possível mudar. E isso alimenta em mim a esperança. É por isso, então, que ele diz, não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Não quero dizer, porém, que, porque esperançoso, atribuo à minha esperança o poder de transformar a realidade e, assim convencido, parto para o embate sem levar em consideração os dados concretos, materiais, afirmando que minha esperança basta. Minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela, a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da esperança crítica, como o peixe necessita da água despoluída. E é exatamente nessa sua pedagogia da esperança que nós nos ancoramos e acreditamos que nós mudaremos e chegaremos a um outro estágio e a uma outra condição social. É por isso que eu particularmente, continuo sonhando. E por que sonhar? Porque me ancoro também nas palavras de Freire, quando ele diz que sonhar é uma necessidade da existência humana. Já pensou o mundo sem sonhos, como seria mais feio? Então, sonhar para ele como um projeto de vida, com um projeto de sociedade. E ele diz, o meu sonho é a invenção de uma sociedade menos feia, uma sociedade em que seja possível amar e ser amado, uma sociedade ética, estética, livre e decente. E diz mais, eu sonho, no mínimo, com que não seja possível dizer que não é possível sonhar. Com que não seja possível admitir que a vida tem o que está sendo. Não, eu protesto, a vida não é necessariamente o que está sendo. Ela pode e deve ser mudada, mas ela vai ser mudada por nós. Cada um de nós é um agente de mudança. Mudar a realidade e esse atual contexto pandêmico tem dito muito a gente que, aliado a esse contexto pandêmico real, que é a crise sanitária, que impactou toda a humanidade, a crise e por si mesma uma crise humanitária, há também uma outra pandemia, há um outro contexto pandêmico a ser superado, há um outro contexto pandêmico a ser enfrentado por nós. Esse outro contexto pandêmico, ele revela uma pandemia, uma pedagogia pandêmica. Se aqui, ao longo da nossa fala e da nossa discussão, advogamos em defesa de uma pedagogia crítica como
possibilidade de transformação da realidade, também não podemos esquecer que está em curso no Brasil e no mundo também, mas me interessa discutir particularmente no Brasil, uma pedagogia pandêmica que está sendo utilizada no Brasil, e a gente não pode desconsiderar isso, que nessa pedagogia pandêmica, porque tudo que se faz em política traz em si um tanto de teor pedagógico, de ensinar as pessoas, no Brasil está em curso uma pedagogia pandêmica que diz que fake news faz parte da vida. Quem nunca mentiu? Quem nunca contou uma mentira para a namorada? Nesse discurso machista, misógino, há também muito de fascismo, há também muito de obscuro, né? E contra esse discurso que a gente precisa produzir discursos contra-hegemônicos. A realidade é dura, a realidade está aí, mas ela pode ser mudada. É esse mesmo discurso pandêmico em que se diz, em que, em plena pandemia, se orienta crianças em eventos com grande aglomeração a retirar a máscara, em que se tenta dissuadir o sujeito da importância da vacina, em que se tenta negar a realidade por uma opção de desinformar a sociedade, por um negacionismo da ciência que teima em acentuar a defesa de uma sociedade mais preocupada com o capital do que com a vida. A luta é exatamente contra esse discurso neoliberal que sustenta essa pedagogia pandêmica. E contra essa pedagogia pandêmica, a nosso ver, existe uma pedagogia crítica delineada por Paulo Freire, que é extremamente oportuna e atual. Muito obrigada. Então, aí nossas referências, não é? Além de outras, né, indiretas aqui, que no discurso a gente acaba assimilando, né, mas o essencial está aí, né? Então, a gente agradece a possibilidade de participar desse mini curso, né, com um tema extremamente importante, né? A gente agradece essa acolhida.